Salmo de número 23, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, e me honra, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo de número 23, com certeza, é um dos salmos ou um texto bíblico mais conhecido no mundo inteiro. Com certeza, durante um período de 24 horas, no mundo inteiro, esse salmo é recitado, principalmente o verso 1, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu olho para o salmo, eu vejo que ele é muito abrangente e ele vem me fazer algumas afirmações que eu quero destacar para os irmãos aqui nesse dia. A primeira coisa que eu olho para o Salmo, além de dizer que o Senhor é meu pastor e supre todas as minhas necessidades, e essa é uma visão que ela não é de todo errada, sim, ele é um Deus que supre todas as necessidades, inclusive Deus foi chamado de Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Mas o Salmo me garante muito mais do que isso dentro da sua palavra. No verso 2, se você observar, nós vamos ver que o Senhor, como nosso pastor, ele nos garante repouso e descanso. No verso 3, ele nos garante refrigério e justiça. No verso 4, ele é o Deus que nos dá proteção em meio aos problemas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei. Então ele é um Deus que está ao nosso lado e nos proporciona confiança e coragem em meio às adversidades, ainda que a adversidade seja a morte. No verso 5, fala-nos de provisão abundante. E no verso 6, diz que nós temos uma morada eterna garantida por ele. Então, quando eu olho para este salmo, eu vejo um salmo de triunfo para nós, servos do Senhor. Mas quando eu olho para o verso 1 e para a primeira frase, nos dá uma grande responsabilidade quando nós dizemos: o Senhor é o meu pastor. Porque quando eu olho para esse verso, a primeira coisa que eu quero identificar na Bíblia é: quem é o pastor? A Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 20, que Jesus é o grande pastor das ovelhas. Veja que ele não é um pastor qualquer. A Bíblia vai dizer que ele é o grande. Então, a Bíblia já me identifica como sendo o Senhor, o autor aos Hebreus, dizendo Jesus, o grande pastor. E o próprio Cristo, ele vai se identificar como sendo o nosso pastor. Ele vai dizer em João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim na sua palavra: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ora, se Jesus faz essa afirmação, então é incontestável que o pastor do Salmo de número 23 é o próprio Cristo, quando ele olha para a igreja e diz: Eu sou o bom pastor. E aí, em João 10, 11, ele faz uma outra afirmação. Como o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, quando eu digo o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo que Jesus é o meu pastor. Só que há uma grande responsabilidade para nós, como ovelhas do seu aprisco. Porque se ele é o nosso pastor, subentende-se pelo texto que quem está na direção da vida das ovelhas, quem guia as ovelhas, é o pastor. Agora, medita comigo. Se Jesus é o meu pastor e ele nos garante todas essas promessas que está no Salmo de número 23, o que ele requer de nós? Se eu digo que ele é o meu pastor, eu estou dizendo que eu estou debaixo da sua obediência. Eu estou obedecendo a sua palavra, eu estou andando conforme os seus ensinamentos, eu estou andando conforme a sua ordenança. Já não vivo mais eu, mas vive em mim o próprio Cristo.
Então isso significa dizer que eu vivo em sujeição à sua vontade, eu vivo em sujeição à sua palavra, em obediência à sua voz. É ele quem comanda, é ele quem tem a vara, é ele quem tem o cajado. Logo, eu vivo de uma maneira a obedecer à sua palavra. Então há uma responsabilidade muito grande quando eu digo que o Senhor é o meu pastor. Significa dizer que eu vivo uma vida de obediência àquele Senhor. Então, meus irmãos, para que eu possa alcançar todas as promessas que estão no Salmo de número 23, eu preciso entender que eu tenho que obedecer à voz do bom pastor. Que Deus em Cristo vos abençoe e no próximo vídeo eu estarei lançando uma continuação dessa meditação. Vamos meditar um pouco no Salmo de número 23. Hoje nós ficamos só no Senhor é o meu pastor. Na próxima nós estaremos falando sobre nada me falta. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.